Bom dia, amigos internautas. Estamos começando um novo programa Caminhos de Sucesso. Hoje eu tenho um convidado que já esteve aqui uma vez. Nós conversamos muito sobre networking, mas ele é um grande especialista na área de gestão de mudanças organizacionais. Então, eu convidei o Ayrton Carlini para voltar no nosso programa e nós vamos falar sobre gestão de mudanças organizacionais. Ayrton, bom dia, muito obrigado por ter vindo até aqui. Bom dia, professor. É um prazer estar aqui novamente. Bom, para quem não conhece ainda o Ayrton, a gente sabe que é muito dinâmico essa questão de internet. Vamos dar um pequeno briefing sobre a história do Ayrton. Vou para o meu teleprompter aqui, que todo mundo sabe que... Todo mundo pensa que não existe, mas existe na TV o teleprompter, né? A gente lê alguma coisa de vez em quando. O Ayrton é CEO da Pritchett Brasil. Pritchett Brasil, consultor associado da Empreenda, coaching, mentoring, palestrante e é colunista da revista Exame, também no bloco de gestão de mudanças. Quando eu convidei o Ayrton para voltar aqui no programa, ele falou para mim, por si, não vou te dar um livro para você dar uma lida. Eu peguei esse livro, comecei a ler, e o livro começa com uma frase muito bacana. Só sei que nada será como amanhã, nada será como está, só sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã. Isso vem de uma música do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos. E realmente é verdade, né? A gente tem certeza do hoje, mas nós não sabemos como será o amanhã ou o depois da amanhã, principalmente nos negócios, né, Ayrton? Com certeza, professor. Na realidade, a gente não sabe mesmo, a gente tenta planejar ao máximo, mas a gente não sabe. A gente não sabe e nós temos que trabalhar com essa incerteza. Essa que é a grande lição de vida que a gente tem para trabalhar, e eu acho que isso que é importante no trabalho, né? Saber que a gente não sabe e procurar aprender. Exatamente, e quando você fala de incerteza, a gente fala do medo. A gente fala do medo e, falando a respeito do medo, a gente percebe que poucos gestores percebem que existe a necessidade de mudança, mas realmente pulam na piscina, como a gente chama, para efetivar a mudança. Por que esse medo? Olha, Luciano, na realidade, eu trabalho muito com gestão de mudança, né? Eu trabalho com gestão de mudanças organizacionais. O que acontece é que as empresas mudam todos os dias, as pessoas mudam todos os dias. Mas muitas vezes o que nós precisamos fazer é criar ordenar essas mudanças de uma forma que elas não façam com que elas aconteçam sem que a produtividade caia. Os gestores têm medo de mudança todos os momentos, por quê? Porque eles não conhecem o novo. Acontece que, independentemente de conhecer ou não o novo, as mudanças vão acontecer. Então, se você criar condições para que as mudanças aconteçam de uma maneira mais natural, tudo fica muito mais fácil. O medo, ele vem exatamente do desconhecido. Mas o desconhecido está aí para todo mundo. A gente tem que ultrapassar esse medo para conseguir trabalhar da melhor forma possível e conseguir realizar as mudanças que certamente virão. A mudança é algo excitante, né? Quando a gente fala de mudança, a gente já se depara com dois pensamentos. Primeiro, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu vou mudar, esse é o primeiro pensamento. O segundo, o que está aí na frente? O que eu vou ter que fazer? É como se a gente tivesse um plano escuro na frente, fosse abrindo devagarzinho, com medo daquilo que a gente vai encontrar lá na frente. E muitos são os desafios que a gente tem que enfrentar. Em ordem de importância, quais são esses desafios que o líder vai encontrar no processo de mudança? Tá. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo no mundo. A gente dá uma ordenada, né, para a gente falar. Nós vamos ter aí uns 40 minutos para bater um papo. Eu acho interessante a gente ordenar um pouco o aspecto da mudança e o que vem acontecendo no mundo nos últimos 40 ou 50 anos.
Se você imaginava, mais ou menos na década de 60, as grandes mudanças organizacionais, elas ocorriam a cada 3, 4 anos. Então você tinha um período de uma grande mudança, e depois você tinha um grande período de estabilidade. Nos anos 70 isso caiu para 2, 3 anos, nos anos 80 também para 1 ano e meio, 2 anos, nos anos 90 mais ou menos a cada 6 meses você já tinha uma grande mudança organizacional, e nos dias de hoje você já não sabe mais quando começam as mudanças e quando terminam as mudanças. As mudanças ocorrem de uma maneira muito drástica, de uma maneira muito rápida. Então o grande desafio é fazer as pessoas continuarem a trabalhar, continuarem a produzir, mesmo sabendo que vão ter mudanças todos os dias. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: quantos de nós temos 4 ou 5 prioridades, projetos prioritários todos os dias? Ora, todos nós temos vários projetos prioritários. E aí eu costumo dizer o seguinte: gente, prioritário deveria ter uma ordem. Hoje em dia a prioridade não tem ordem, quer dizer, você coloca todos os prioritários e tem que fazer todos ao mesmo tempo. Então este é o grande desafio: construir o presente e também construir o futuro, ou seja, trabalhar o presente e construir o futuro. Este é o grande desafio do líder: fazer com que as coisas não venham a acontecer só adiante, mas que hoje você também tem que dar resultado hoje. É o grande desafio. Principalmente quando a gente está falando de uma empresa, e essa empresa ela tem que manter a sua produtividade normal, entrar no processo de mudança, e já sabendo que esse processo de mudança a curto prazo tem que começar a gerar muito mais produtividade. Como lidar com essa situação? Você vai mudar alguma coisa, tem uma produtividade, gera um medo nos seus colaboradores. O simples fato de gerar um medo nos colaboradores, a produtividade tem uma tendência a cair, porque ele está começando a pensar: será que eu vou sobrar nesse processo? Ou será que eu vou continuar? Como que o líder deve fazer para manter o foco no processo de mudança, iniciar e não perder a produtividade? Bom, a primeira coisa é o seguinte: quando você tem um processo de mudança muito acentuado, como o que nós temos vivido, é importante que o líder saiba o seguinte: se eu vou efetuar uma grande mudança na organização, vai haver uma perda de produtividade. Ponto. Isso é a condição sine qua non. Você não consegue mudar e manter no nível de produtividade, efetua uma mudança e sobe a produtividade. Não. Quando você faz a mudança, ou quando você prepara, ou quando você está desenvolvendo aquela mudança, naturalmente existe uma perda de produtividade, que é aquele momento da indecisão, aquele momento da ambiguidade, aquele momento onde as pessoas não sabem se aquilo vai ser bom para elas ou não, e elas ficam meio que paralisadas. O grande questão, o que o líder deve fazer neste momento é acelerar, é avançar, é mostrar para as pessoas que aquilo é necessário para que mantenha a empresa em condições de atuar, em condições de manter a sua produtividade. Ou seja, mostrar o mais rápido possível aquilo que se quer das pessoas. Fazer com que elas já tenham uma visão de futuro e não fiquem relembrando o passado. Ah, mas eu fazia assim, ou eu aprendi a fazer assim, e até agora ter indo muito bem desta forma. Ok, a forma como você aprendeu te trouxe até aqui, mas daqui para frente você tem que acelerar. Então o líder tem que estar à frente do processo, tem que efetivamente liderar e avançar o mais rápido possível. Esse é o primeiro grande desafio. Temos vários, mas eu diria para você o seguinte: avance, vá o mais rápido possível. Não fique perdendo tempo em questões que não são relevantes. Foque naquilo que é importante e avance o mais rápido possível. Eu acabo de receber uma pergunta da Cristina via Skype, ela está no Guarujá, Cristina Vieira de Carvalho. Ela falou: estou no processo de mudança. Agora, o que eu devo fazer para não perder a mão do meu pessoal durante o início, meio e fim do processo? Eles estão assustados. Olha, Cristina, né? Cristina, basicamente você tem que... A grande questão da mudança eu acho que a principal característica que o bom líder tem que ter é comunicação. A comunicação é a principal ferramenta que você tem num processo de mudança. Então, toda vez que você está num processo de mudança e as pessoas estão inseguras, comunique em massa, comunique o máximo que puder e sempre de forma muito clara, muito precisa e, acima de tudo, nunca, jamais, em momento algum, minta para a sua equipe. Se você tiver respostas que você ainda não sabe o que vai acontecer, seja clara. Fala: olha, isto eu não sei ainda como vai ficar, mas assim que eu souber, eu lhes aviso.
mas a comunicação é fundamental. O grande problema das empresas é que muitas vezes as empresas, não sabendo exatamente onde estarão dali adiante ou dali a pouco tempo, elas acabam, digamos assim, escondendo de alguma forma algumas questões muito importantes, porque muitas vezes não sabem a resposta e o silêncio é o maior pecado. Se você silencia, você está respondendo de forma negativa. Então, acima de tudo, seja extremamente honesta com o seu time, seja o mais rápido que você puder responder. Responda com efetividade e da forma mais clara possível. Existem uma série de características, mas se você conseguir se comunicar claramente com o seu time e mostrando exatamente aquilo que você pretende deles e aquilo que você sabe e até aquilo que você não sabe, mas deixando tudo muito claro, a coisa tende a caminhar de uma forma bastante razoável, digamos assim. Isso me traz à lembrança um pouco o que o Ayrton comentou na primeira entrevista que ele veio dar ao nosso programa, quando ele falava de networking. Quando a gente está num processo de mudança, o networking tem que ser mais interno do que externo. Você tem que ter um bom relacionamento com o líder e a direção da empresa com os seus colaboradores para negociar o processo de mudança com eles. Eles não é simplesmente colocar goela abaixo, eu vou mudar isso porque eu acho assim, eu acho assado. Mas ele deve negociar, ele deve trocar ideia, fazer os seus colaboradores participarem do processo, também trazendo e aportando algumas ideias ao processo. Essa negociação, ela é muito importante, né? Porque senão você atrasa tudo. Ela é fundamental e acima de tudo, o líder tem que estar à frente do processo. Eu costumo dizer que tem um dito popular, né, que diz mais ou menos o seguinte, né, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. E muitas vezes a gente escuta esses ditos populares e acaba acreditando neles sem parar para pensar naquilo que eles significam. E com todo respeito, este é um dito popular que, na minha modesta forma de entender, não faz o menor sentido. Ou seja, o líder, ele tem que fazer e tem que dar o exemplo. Ele não pode simplesmente façam isso e ele, líder, não faz a mesma coisa. Principalmente num processo de mudança, eles têm que estar à frente das pessoas. Eles têm que realmente ser um líder e mostrar os exemplos, dar o caminho. E isso é negociar. É negociar, é conversar, é estar próximo das pessoas, é mostrar aquilo que ele quer. Não simplesmente falar o que ele quer, mas mostrar. Mostrar através de atitudes, mostrar através de ações aquilo que ele está querendo. E essa negociação que você está comentando é fundamental. Conversar. Olha, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Faz sentido isso para vocês? Quer dizer, tentar mostrar, receber informações. Isso é muito importante. A troca de comunicação, né? Quer dizer, até como que eu comentei agora há pouco, a comunicação é muito importante. Escutar é muito importante. E principalmente saber se as pessoas realmente estão entendendo aquilo que está sendo proposto. É muito comum, por cima, as pessoas perguntarem, você entendeu? E as pessoas, até por uma questão de, muitas vezes, de timidez, ou até porque não entenderam direito, ficam meio, acabam falando, sim, entenderam. Entendi. É muito comum, elas silenciam até. E o líder acaba, bom, já falei, eles já falaram que entenderam. Mas será que eles realmente entenderam aquilo que eu estou buscando? Então você está me dizendo que ele precisa fazer follow-up constante. O tempo inteiro. E não é follow-up daqui 15 dias, daqui 20 dias, às vezes até diário, para que o processo não atrase. Num processo não atrase, o que a gente costuma dizer é o seguinte, nesses momentos, não precisa necessariamente de reuniões formais. Se você ficar 10 minutos, 15 minutos em pé, ali no departamento, conversando com uma ou duas pessoas, num cafezinho ali, tentar ser o mais rápido possível e o mais claro. Responda ao máximo de perguntas que lhe forem feitas. Porta aberta. Total. Porta aberta total. Porta aberta deveria ser sempre, mas nesse momento ainda um pouco mais. A gente ainda tem que treinar muitos líderes para que eles entendam o verdadeiro sentido da palavra porta aberta. Né? É verdade. Não é aquela porta aberta que para entrar você tem que bater na porta de novo e pedir por favor para você entrar. Também o colaborador não vai entrar de qualquer maneira dentro do escritório dele, mas a porta aberta é a mentalidade aberta, a capacidade de entender o recado silencioso que o próprio colaborador está dando, compreender aquilo que ele está falando quando ele está colocando uma dúvida. E muitos líderes perdem esse contato, ou perdem essa capacidade de contato com medo de perder o poder.
Sem dúvida. E quando ele tem medo de perder o poder, a gestão de mudança foi por água abaixo, né? Sem dúvida. Agora, essa questão do poder também hoje, ela cada vez mais ela tem que ser compartilhada. Não existe mais um poder único, né? Quer dizer, o compartilhamento do poder num mundo como nós vivemos hoje é muito importante. Então, o líder não tem que ter medo de perder o poder. O líder, muito pelo contrário, ele tem que ser um líder inspirador. Ele tem que inspirar nas pessoas essa vontade de ser como ele. E aí você não perde o poder. Aquele líder que é um líder, digamos assim, usar um termo bem simples, mandão, né? Só manda, né? E as pessoas têm medo, não pode mais funcionar num momento como hoje. E o líder inspirador, ou seja, aquele que te inspira, aquele que você olha para ele e fala, eu quero ser que nem ele, quer dizer, eu quero seguir o caminho que ele está me mostrando. E este líder nunca vai perder o poder, porque esse líder está muito próximo das pessoas, e esse líder tem uma capacidade muito acima, digamos assim, daquele líder antigo, que era aquele líder que mandava e que pela imposição acabava tentando ganhar alguma coisa. Esse líder corre o risco de perder o poder. O líder inspirador, não. E é isso que a gente tem que buscar. Este líder que inspira as pessoas a mudarem e a produzirem mais. Quando a gente está entrando no processo de mudança, numa consultoria, em alguma empresa, a gente fala de tempos, a gente fala de movimentos, né? A gente fala de organização. No momento que você comunica para a sua equipe, em que você está iniciando um processo de mudança, da comunicação do início do processo de mudança, da comunicação daquilo que você quer mudar, até colocar em prática as primeiras ações, que tempo isso tem que decorrer para evitar a incerteza e evitar o desconforto do funcionário? Olha, não existe um tempo pré-estipulado. De qualquer forma, é sempre o mais rápido possível. O que a gente considera é o seguinte, vá comunicando aquilo que você pode comunicar e aquilo que você já sabe como comunicar. Toda vez que você conhece ou participa de um processo de mudança, você sabe que as pessoas vão ficando inseguras. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, se a sua conta de cafezinho começou a aumentar muito, é porque os boatos começaram as pessoas vão para o cafezinho, começam a tomar muito café. Agora você sentiu que aumentou, faça alguma coisa, está na hora de você se comunicar. Porcino, comunique sempre o mais rápido possível. Eu não posso te colocar um prazo, uma medida, olha, precisa ser 1, 2, 3 semanas, mas vá comunicando e comunicando sempre e reiteradamente. Comunique em massa, comunique em abundância. Tudo que você souber, vá tentando tranquilizar o seu pessoal, vá tentando fazer com que eles entendam que aquilo é um processo natural que vai ser bom para a carreira deles, vai ser bom para a empresa, para a carreira deles. Porque uma outra questão muito importante que eu costumo falar nos momentos, nas palestras que a gente fala sobre mudança, é para você, para mim, para qualquer pessoa, é importante participar desses processos de mudança. A gente vai ganhando no que a gente chama de empregabilidade, quer dizer, vamos conhecendo coisas novas, vamos melhorando nosso repertório e nós passamos a ser profissionais com uma capacidade muito maior de estar nesta empresa que está passando por uns processos de mudança ou eventualmente numa outra empresa, porque a gente aprendeu mais alguma coisa. Isso é sempre muito importante. E a disputa de liderança no processo de mudança, quando você tem líderes de área de administrativo-financeira, o RH, você tem o marketing, o comercial, um sempre julga que sua área é mais importante que a outra, que o processo deveria começar pela sua área e que ele deveria iniciar o processo muito mais rápido. Como que o consultor, como você, maneja uma situação como essa? Porque entre você, eles, tem um diretor-geral. E você tem que ser um elo, fazer a cadeia toda trabalhar para que o processo que o diretor-geral ou a direção da empresa espera do seu trabalho como consultor. Como manejar com essas individualidades, com o ego desses líderes? Olha, é fundamental, né, quando um processo de liderança que envolva toda a empresa, que a alta direção esteja envolvida, tá? Que a alta direção seja o patrocinador deste processo. Então, quando a alta direção está patrocinando este processo de mudança, as coisas ficam um pouco mais fáceis. O que a gente busca fazer, o que a gente procura fazer, é sempre criar comitês de organização, comitês de mudança, específicos de mudança, onde a gente faz algumas reuniões interáreas,
onde a gente conversa com as várias pessoas de forma conjunta, tentando mostrar qual é o melhor caminho e tentando, de novo, negociar, sempre negociar, tentando mostrar o que é melhor para a empresa como um todo. Se você levar, do seu ponto de vista pessoal, eu quero ganhar alguma coisa, eu quero levar vantagem, quero ser o primeiro, essa questão não funciona bem. O que a gente mostra é que tem que haver uma grande concordância entre todos e tentar, na medida do possível, criar uma possibilidade de que as coisas sejam o mais equilibradas possível. Isso significa que tem que se trabalhar muito planejamento. Planejamento é fundamental. Planejamento estratégico é fundamental, mas mais do que planejamento estratégico, a execução tem que ser muito bem conduzida e muito bem realizada, porque muitas vezes o planejamento fica numa linha só de planejamento. O planejamento tem que ser traduzido para uma execução efetiva. Isso é que é muito importante. Ok. Nós vamos falar mais um pouco sobre a gestão de mudanças após o comercial. A gente volta já já. Fica aí. São Paulo. Mais de 11 milhões de moradores na maior cidade do país. É aqui o lugar que eu escolhi para viver e ser feliz. Pensando na vida da gente, na família da gente, pensei em uma casa. Vamos construir uma casa. A casa da Olga. Minha casa reproduz os principais ambientes de uma típica casa brasileira. Sala de estar, sala de jantar, quarto de casal, quarto de criança e adolescente, copa, cozinha, área de serviço, área de trabalho e estudo, jardim. A casa da Olga é uma atração completa com foco no dia a dia da família brasileira. Quero receber você também nesta minha casa, com certeza. Rogério, o que você faz quando você precisa saber de alguma dica de cinema, de vídeo, para curtir o final de semana? Já sei. Normalmente eu entro ali na programação do Clique TV e dou uma olhada no Movie Business. Isso é mentira! Ah, Movie Business. Por que será? É porque você gosta de informações mais consistentes? Ou porque nós apresentamos o principal e o melhor programa de dicas de cinema e vídeo? Eu frequento o Movie Business porque você tá lá. É isso aí. Então, se você quiser saber mais dicas de cinema e vídeo, participe com a gente, aliás, do Movie Business, o seu jornal do vídeo, toda sexta-feira. Das 16 às 17 horas. Escreva, tem nosso e-mail do Movie Business. Participe. Participe. Atenda o telefone. Atenda o telefone. Até lá.
Nós estamos voltando ao programa Caminhos de Sucesso. Eu estou aqui com Ayrton Caroline e hoje o tema central do programa é gestão de mudanças organizacionais. Quando nós saímos do primeiro bloco, terminamos o primeiro bloco, a gente estava começando a falar sobre planejamento. Nós temos o planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Cada um tem seus timings, cada um tem suas características especiais. Eu vou pedir para o Ayrton, que é um especialista na área de gestão de mudanças, na área de planejamento também, que nos explique um pouquinho o que vem a ser o planejamento estratégico, o que vem a ser um planejamento tático, como entrar no planejamento operacional, se o gerente, se o gestor já pode ir direto para o operacional, quais são os erros que ele pode incorrer se ele for direto para o operacional e perder o foco da linha mestra. Ou seja, o momento da nossa aula online sobre como realmente organizar o planejamento de todo o processo de mudanças, as fases e como descobrir nesse planejamento por onde começar. Na realidade, assim, a gente, no que se refere a planejamento em termos de gestão de mudanças, a principal, o que a gente mais deve se preocupar é o que interfere diretamente na vida do consumidor, na vida do seu cliente. De que forma ele pode ser menos impactado durante os processos de mudança. Porque o que acontece? Quando você está enfrentando um processo de mudança forte, a produtividade cai. E neste momento que a produtividade cai, o seu cliente, muitas vezes, ele não é tão paciente com você quanto deveria ser. E este é o momento, quando você enfrenta um processo de mudança forte, que o seu concorrente está percebendo que você está fragilizado em algum momento e ele tenta capturar os seus clientes, tenta capturar aqueles seus consumidores. Então, quando se fala em processo de mudança, em planejamento em processo de mudança, você deve pensar sempre o que é o mais importante para que o seu cliente seja o menos impactado negativamente durante um processo de mudança. E esta, digamos assim, é a linha mestra de um planejamento de mudança organizacional, planejamento de gestão de mudança. Claramente nesse sentido. Você falou em planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o direcionamento da empresa, da firma como um todo, durante um período maior, digamos assim. Planejamento estratégico a gente normalmente pensa em 3 ou 5 anos, ou seja, é a linha mestra do que deve ser seguido. O planejamento operacional é o planejamento ali para um ano, é o que vai ser as operações, é o financeiro, naquele período especificamente. E traduzindo isso para a questão do planejamento na gestão de mudança, o que vai impactar diretamente e como você consegue fazer digamos assim, um entrelaçamento entre os dois planejamentos, o estratégico e o operacional, e aquele momento da gestão de mudança. Mas, vou repetir, tente impactar o menos possível de forma negativa, pense nisso no seu planejamento, quando estiver resolvendo, junto aos seus clientes. Nesse caso, então, a gente tem que ter em mente a gestão de competências das pessoas que estão trabalhando no processo de gestão de mudanças. E nessa competência, pessoas que podem estar sendo afetadas negativamente, ou seja, vão deixar a empresa, uma coisa ou outra, podem ser uma arma para a concorrência, ou podem vir a falar mal da empresa, ou algo assim. Como evitar com que essas atitudes negativas possam afetar negativamente o seu negócio? Olha, você fez um comentário que é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas pensam em termos de gestão de mudança e falam assim, mas se eu fizer isso eu vou perder um ou outro funcionário porque ele não vai se adaptar, ou não vai querer isso, ou não vai querer aquilo. É fundamental que vocês entendam o seguinte: num processo de mudança, haver uma perda de um ou outro elemento, de uma outra colaboradora dentro da empresa é absolutamente natural. Acabou aquela fase onde as pessoas trabalhavam, iniciavam suas carreiras e terminavam suas carreiras dentro da mesma organização. Então, esta troca, digamos assim, é natural, e a gente tem que entender isso como sendo algo extremamente positivo. Muitas vezes as pessoas se preocupam demais em perder alguns colaboradores, acreditando que se perder um ou outro colaborador, toda uma estrutura vai por água abaixo. Isso não pode ser assim. Se isso ocorrer, é porque os seus processos não estão bem definidos, é porque a sua estrutura não está bem definida. Então, o que você deve fazer? Deve tentar, se você tiver alguns colaboradores chaves,
naquele momento importante da mudança, tentar entender o que os motiva, tentar colocar a eles, tentar dar a eles motivação para continuar e permanecer junto ao seu processo. E muitas vezes essa motivação não é só financeira. Não, muitas vezes não. Essa motivação certamente não é financeira. É evidente que você não consegue ter um diferencial muito grande em termos financeiros, mas não é só o dinheiro que faz com que as pessoas se mantenham nos seus locais. É fundamental você dar a elas condições de trabalho, condições onde elas possam crescer. Principalmente no que se refere às novas gerações, eles buscam muito, eu diria até uma felicidade naquilo que estão trabalhando. As pessoas cada vez mais passam muito tempo dentro das suas organizações, dentro dos seus trabalhos. Então não é só o dinheiro que vale. É evidente que o dinheiro é fundamental, é importantíssimo, mas você tem que dar motivação. E para cada um a motivação é diferente. Entenda dentro da sua organização o que motiva os seus colaboradores. Pode ser uma coisa, pode ser outra, não importa. Cada um tem uma forma de ser motivado, mas é fundamental que você tenha esta percepção de que a motivação é muito importante. Quando a gente fala, você falou sobre a mensagem tem que estar muito clara, a negociação com as pessoas tem que estar muito claro. Nós temos, por exemplo, às vezes a necessidade de mudança de conceito, a necessidade de mudança de visão e missão. Isso tem que ser feito, se for feito logo no início, tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo, porque a gente não tem, e principalmente do externo, principalmente daquele colaborador externo quando você terceiriza, ou também do consumidor. Ele tem que saber que você está passando por uma fase de mudança, para que ele também aceite esses talvez delays ou alguma modificação na forma como você entrega produto e serviço. Como fazer isso daí sem demonstrar fragilidade? Comunicando claramente. Eu vou repetir, parece que eu estou voltando ao mesmo assunto. Não, eu voltei mas a porque questão é eu acho que é muito importante. A comunicação, por ser, a gente tem muita experiência, está desenvolvendo aí trabalhos para N empresas, e o grande problema das empresas de modo geral é a comunicação. As pessoas se comunicam mal. Esse é o grande problema. As pessoas muitas vezes, até em virtude dos e-mails, hoje acreditam que passar e-mails resolveu as questões. E esquecem de pegar o telefone ou contato direto. E eu costumo dizer o seguinte: se você tiver mais que cinco pessoas copiadas no e-mail, significa simplesmente que não é para ninguém fazer nada. Por quê? Porque se você receber um e-mail com 10, e é muito comum acontecer isso nas organizações, 10, 12 e-mails, 10, 12 pessoas copiadas, significa o quê? Que você, eu me eximo da minha culpa, tá? Coloco para todo mundo, eu avisei todo mundo. Só que daí um olha e fala, tem mais 8, tem mais 9, tá? Alguém vai fazer alguma coisa. E o que acaba acontecendo? Ninguém faz nada. Por quê? Porque você simplesmente falou. Isso não é comunicar. Comunicar é ir atrás, é tentar fazer o follow-up, é tentar entender o que está acontecendo e explicar efetivamente, obter resposta se o entendimento foi claro e deixar as coisas funcionando e deixar de forma muito clara. Então, o seu consumidor, ele permite que você erre, desde que ele seja informado. Ele pode ser até, digamos assim, benevolente com você, desde que ele saiba o que está acontecendo. Participar efetivamente do processo, porque ele está vendo uma possibilidade de ganho para ele lá na frente. Ele vai entender que você está num momento onde as coisas estão mudando, mas que você se preocupa. Agora, e o caso oposto? E aquele consumidor que demonstra uma resistência ao teu processo de mudança? O que fazer nesse caso? Em verdade, sempre vão existir pessoas um pouco mais resistentes e aquelas que são um pouco menos resistentes. O que você tem que tentar é agregar o maior número de pessoas que não tenham uma resistência tão grande, para que sejam seus porta-vozes naquele momento da resistência, naquele momento da mudança. Se você te encontrar uma resistência muito grande por parte dos seus consumidores, uma parcela dos seus consumidores, é tentar dar a eles algo mais explicações, tentar priorizar de alguma forma, mas sempre na medida do bom senso também. Porque tem pessoas que querem, consumidores que querem obter vantagens em virtude de uma fragilidade. Esse não é um bom consumidor, esse não é um consumidor que vai te dar uma garantia, que vai te dar uma continuidade de consumo. Muitas vezes é um consumidor que quer se aproveitar de uma oportunidade, e aí você tem que avaliar muito bem para saber o que compensa, o que vale fazer para esse consumidor ou não. Mas, acima de tudo, atenção e comunicação.
Quando a gente fala de atenção e comunicação, a gente percebe, por exemplo, que alguns dirigentes, eles entram no processo de mudança e não sabem medir exatamente o timing de quando reunir seus principais clientes, divididos por nível de importância, ou seja, para poder comunicar esse processo de mudança. Uns falam, primeiro eu vou mudar tudo para depois comunicar. Outros falam, primeiro eu vou comunicar para começar o processo de mudança. Outros, quando eu estiver no meio eu já começo a comunicar. Qual é o momento ideal para você chegar para o seu consumidor e falar, olha, nós estamos nesse processo, a partir de agora a empresa vai atuar desta maneira, você vai sentir uma pequena interferência na nossa negociação, dessa forma, põe todo mundo dentro de uma sala, desculpe, ou o gerente comercial vai diretamente convidar e faz um bate-papo tete-a-tete. O que você recomenda, já que nós estamos falando de transparência? Ser o mais transparente possível, ou seja, tudo aquilo que você puder comunicar num primeiro momento, comunique. Muitas vezes você não consegue comunicar, não consegue informar, ou não pode, por uma questão estratégica, comunicar tudo aquilo que vai ser feito. Mas na medida em que você vai sabendo que você pode passar, que você pode comunicar aos seus consumidores, aos seus parceiros, aos seus colaboradores, vá fazendo. E é importante, por cima, que você tenha, baseado na mesma informação, uma forma de comunicação diferenciada. Muitas vezes, para um perfil de colaboradores, funcionários ou consumidores, você tem algo que você precisa comunicar mais, faça mais. Para outro perfil de clientes, também de novo colaboradores ou parceiros, você não precisa comunicar tanto, porque nem tudo aquilo é importante. Comunique menos, mas sempre, sempre, com muita seriedade, com muita verdade e tentando omitir o mínimo possível, ou seja, vá até o limite daquilo que você possa comunicar. Olha, até aqui eu posso comunicar. Se daqui para frente você não puder, por alguma questão estratégica, deixe isso claro. Olha, eu ainda não sei, ou ainda não posso colocar como será feito determinado processo, mas assim que eu souber, eu vou informar. O que você não pode fazer, repito, é silenciar. Se alguém lhe faz alguma pergunta a respeito de algo que possa vir a acontecer e você se silencia, certamente a pessoa vai entender de uma forma errada e você pode ter certeza que ela vai entender da forma mais prejudicial a você. E se algo atrasou no processo, chama todos os envolvidos e explica, né? O tempo todo. Não deixa a pessoa esperando, a pessoa na expectativa, passa uma semana, passa duas, passa três, nada acontece, aí você começa a criar o desconforto nas duas pontas. Com certeza. Interna e externa. E o líder, coitado, fica sem saber o que fazer. E agora, para onde eu vou? Olha, eu assim, toda gestão de mudança que a gente participa, a questão da liderança é fundamental, eu já disse isso, mas é muito importante que tenha um gestor de comunicação. Alguém que esteja liderando este processo de comunicação interáreas e que veja o que está acontecendo com referência à comunicação e que vá orientando as áreas sobre aquilo que elas devem comunicar. Isso é muito importante. Poucas empresas colocam esta figura desse gestor de comunicação e muitas vezes num processo de mudança acabam se utilizando do seu departamento de marketing para comunicar e eles não têm essa especialização de comunicação num processo de mudança. É muito importante que seja alguém que entenda o que é um processo de mudança, que entenda o que é que acontece com o comportamento das pessoas no processo de mudança. A gente costuma dizer o seguinte: as pessoas não se comprometem com as empresas, as pessoas não se comprometem com as demais pessoas enquanto elas não tiverem as suas respostas atendidas. As pessoas primeiro precisam comprometer-se consigo mesmas, para depois se comprometer com os demais. Então responda aquelas questões individualmente, se for o caso. E isso faz bem quem tem uma boa gestão da comunicação. Isso faz toda a diferença. Qual o papel do consultor externo nisso? É coordenar um pouco esse trabalho e principalmente em virtude de experiências que nós já tivemos ao longo da nossa carreira, a gente consegue colocar questões e antecipar muitas vezes. A gente sabe muitas vezes o que vai acontecer
Porque o comportamento humano, ele é muito natural, ele é muito similar entre as pessoas. E por ser similar, ele é gerenciável. E este gerenciamento, nós já participamos de uma série de atividades, uma série de processos de mudança. Então, mais ou menos, nós sabemos como as pessoas vão lidar, e em virtude de você saber como elas vão lidar com a mudança, a gente sabe como lidar com isso. E orienta, e está sempre coordenando e complementando, digamos assim, o trabalho interno que tem que ser feito. A descoberta da capacidade das pessoas para trabalharem na nova filosofia da empresa necessita muitos testes, necessita um conhecimento do indivíduo, vou até ser do indivíduo como indivíduo. O consultor, eu vejo a importância dele também como aquela pessoa neutra, que ela não vai se deixar levar por amizade, não vai se deixar levar por relacionamentos antigos, e vai poder ajudar a avaliar exatamente quem deve seguir no processo de mudança ou não dentro da empresa. Ou seja, um colaborador que faz parte da equipe, ou seja, um líder cujo perfil já não vai servir mais para a equipe no futuro, para a empresa no futuro. Às vezes tirar um colaborador afeta a equipe inteira, e às vezes tirar um líder afeta a equipe inteira. Como trabalhar esse processo sem que a mudança não seja afetada? Veja bem, o que a gente procura fazer é tentar mostrar a natureza, mostrar o que acontece nos processos de mudança, e tentamos, na medida do possível, integrar o maior número de pessoas. Nós não temos condições de avaliar este fica ou este não fica se você não estiver dentro, se você não estiver conhecendo. Esta questão do este fica, este não fica, é muito mais, em alguns momentos, é uma questão muito mais individual, das pessoas não se adaptarem às questões e não conseguirem se adaptar às novas funções e à nova realidade da organização. O nosso trabalho está muito em mostrar às pessoas o quão importante é elas serem flexíveis, o quanto é importante elas serem inovadoras, o quanto é importante elas tolerarem o risco, ou seja, permitir que as pessoas arrisquem e elas mesmas arriscarem, e o quanto é importante elas tolerarem o estresse, ou seja, conseguirem suportar o estresse daquele momento de mudança. Então a nossa função enquanto consultor é orientar essas pessoas para que elas estejam mais capacitadas a participarem do processo e a continuarem na organização após o processo. Muitas vezes isso não vai acontecer porque tem pessoas que realmente resistem muito mais, que têm uma dificuldade muito maior. Mas o nosso trabalho enquanto consultor é integrar o maior número de pessoas e fazer com que o maior número de pessoas, ou com o maior número de colaboradores, consigam seguir este novo direcionamento que a mudança está propondo. Essa é a nossa ideia, quer dizer, tentar agregar, tentar integrar o maior número de pessoas. Se alguns vão ficar, outros vão sair, isso é natural e o barco segue. Mas a gente tenta, na medida do possível, mostrar quais são os caminhos para que essa integração possa ser bem feita. O consultor, então, ele tem que ser um terapeuta. Ele tem que entender praticamente de tudo, não simplesmente da mudança, mas de todos. Ele tem que ter uma visão clara, um conhecimento profundo da empresa que ele está gerindo na consultoria o processo de mudança. É fundamental conhecer, ter profundidade naquilo que se faz é fundamental. Mas, acima de tudo, num processo de mudança, onde tem uma interferência muito grande com as pessoas, é fundamental conhecer as pessoas, entender como as pessoas pensam, entender como as pessoas lidam com o processo de mudança. Isso é que é o mais importante e é isso que a gente tem trabalhado. Nós temos trabalhado de forma muito clara na questão comportamental, quer dizer, explicar para as pessoas que processos de mudança são desconfortáveis, mas que são naturais e que você passa. E que depois você vai estar num novo patamar, sempre acima do patamar anterior. Então, nós mostramos para as pessoas o seguinte: olha, você vai sofrer um pouquinho, vai cair a tua produtividade, você vai sentir um desconforto, mas depois que você conseguir ultrapassar isso, você vai estar num nível melhor, tanto sob o ponto de vista pessoal como profissional. Isso que é o principal. Então, o nosso trabalho é mostrar para o maior número possível de pessoas que aquilo é natural, mas que existem formas de ultrapassar isso. E as formas são priorizando, avançando o mais rápido possível
e comunicando o mais rápido possível, mostrando para as pessoas que se você conseguir ordenar isso tudo de uma forma bastante clara, a situação vai passar de uma maneira muito mais tranquila. E também eliminando alguns mitos, né? As pessoas muitas vezes têm alguns mitos, né, a respeito da mudança, acreditando que aquilo não vai dar certo, acreditando que não foi tentado, que já foi tentado e não deu certo, acreditando que a mudança muitas vezes está sendo proposta porque o chefe não gosta dele especificamente, alguma coisa pessoal, estão propondo uma mudança só para me atrapalhar. Isso não existe mais, gente. O mundo muda e o mundo tem uma necessidade de mudança muito grande. Eu sempre digo o seguinte: se a sua empresa não está passando por um processo sério de mudança, que é um conselho, comece a preparar o seu currículo, porque a sua empresa não tem muito tempo de vida. É fundamental isso. A gente só consegue sobreviver no mercado como o nosso se nós estamos abertos e aptos a mudar. Se a sua empresa, eu vou repetir, se a sua empresa não está passando seriamente por um processo de mudança, comece a preparar seu currículo, porque essa empresa não tem muito futuro. Se ela está estagnada, ela já não tem muito o que fazer. Se ela tem uma organização pesada, ela já não tem muito o que fazer. A lucratividade começa a ir pelo ralo. Se ela tem aqueles colaboradores dinossáuricos, jurássicos, ela também já não tem muito o que fazer. Aquele famoso camarada que alguém faz uma pergunta para ele e fala: isso não é comigo quem resolve é fulano, não, isso não é comigo quem resolve esse crano. Um momentinho o chefe saiu, ele volta às 2 da tarde, dá para você ligar mais tarde. Ele quer se eximir da culpa que ele nem sabe o que é. Exatamente, ele não teve nem tempo de entender ou de compreender o que está acontecendo, ele já está tirando fora para passar o problema para um terceiro, e é onde as empresas começam a declinar, começam a morrer, né? Se me permite, eu faço nesse processo de mudança, eu faço muitas palestras e eu faço uma palestra que são os novos hábitos de trabalho. E eu costumo dizer o seguinte: eu não sei quais vão ser os novos hábitos de trabalho, eu não sei como nós iremos trabalhar daqui a 10 anos, mas certamente será diferente de hoje. E para que você atinja este nível, que você consiga ser um profissional que mantenha a sua empregabilidade daqui a 10 anos, você tem que necessariamente ser um profissional flexível. Então, eu também costumo dizer o seguinte: se você quiser que a sua empresa tenha um futuro e que você quiser que os seus colaboradores permaneçam com você, contrate pessoas que tenham resiliência e que tenham flexibilidade. Essas são características importantíssimas daqui para frente, porque a capacidade técnica ela se desenvolve de uma maneira muito rápida. Então o que você aprendeu hoje não vale mais do ponto de vista técnico daqui a 5 anos, porque vai ser muito diferente. Então você tem que estar sempre, ser flexível para estar sempre aprendendo mais, aprendendo novo. Costumamos dizer o seguinte: o difícil é desaprender e reaprender, mas isso é importantíssimo. E esta flexibilidade é fundamental. Então, processo de mudança, pessoas mais flexíveis acabam, sem dúvida, levando grande vantagem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você a respeito de gestor. Ele tem que compreender a situação do colaborador com o coração, com a mente muito fria, como balancear isso daí e como não deixar o coração afetar os objetivos da empresa. A gente vê muito processo acabar porque o líder não soube cortar certos problemas, certas arestas no momento exato. Ele deixa passar um pouquinho a situação e quando passa ela geralmente foge do controle. Tem que tomar uma decisão, toma a decisão, não pestaneje, não volte atrás, não atrase um dia sequer, porque senão todo o processo pode vir por água abaixo. Sim ou não? Essa questão tomar uma decisão é fundamental. O que ele tem, nessa questão do coração ou com a mente, digamos assim, o que ele tem que saber é o seguinte: ele tem que ser líder, ele tem que ser firme o suficiente para tomar decisões. Mas se essas decisões afetam demais as pessoas que trabalham diretamente junto da organização, quer sejam colaboradores, quer sejam consumidores ou funcionários, enfim, as pessoas envolvidas nesse processo passam por um sofrimento.
E ele tem que entender isto, que aquele sofrimento, muitas vezes, ele é natural. E você, enquanto líder, tem que compreender que os seus colaboradores estão sofrendo com aquilo. Então, tente esclarecer para eles o mais rápido possível. Agora, aí é que você tem que ter o balanceamento. Não achar que é tudo aquilo que você toma uma decisão e eles são contrários, então ele não presta, ou não é um bom funcionário, ou não é uma boa pessoa. Não é isso. É natural que haja esse sofrimento. Então você tem que ter um equilíbrio entre tomar a decisão, sim, com a cabeça, mas entender um pouco o aspecto emocional, o aspecto pessoal das pessoas e explicar a elas aquilo que está sendo feito. Não simplesmente colocar de cima para baixo, mas dar a comunicação, e de novo eu vou falar sobre a comunicação, tentar entender que aquilo é um processo natural, esse desgaste é natural nas pessoas, e mostrar para elas que a decisão é firme, será tomada e será levada adiante. E nós vamos aqui, em paralelo, tentar resolver essas suas questões pessoais. Mas a decisão é firme e ela vai ser cometida e vai ser tomada. Se você, a cada momento de uma insegurança das pessoas, recuar, você não vai conseguir efetuar o processo de mudança, não vai conseguir retomar a produtividade o mais rápido possível. É fundamental que você tenha esse espírito de liderança, mas que você também tenha, de outro lado, esse entendimento de que este sofrimento no processo de mudança é natural. É importante haver este equilíbrio entre mente, aí, digamos assim, e o coração. Um pouco, mais ou menos isso. A experiência vai ensinando a gente a fazer um pouquinho isso daí. Ok, que ótimo. Eu tenho certeza que vocês estão adorando esse bate-papo nosso, eu tenho certeza que vocês estão gostando de todos os temas abordados sobre gestão de mudanças. Viram que é uma coisa muito ampla, né? Simplesmente falar eu vou mudar como a gente troca de roupa. Não tem que ter realmente muito critério, tem que saber o que fazer e como fazer. E o Ayrton, ele é um especialista na área. Ayrton, quem quiser conversar com você, trocar uma ideia, pedir para você orientar no processo de mudança, deve mandar e-mail para quem, para onde, teu site, por favor. Pode, na realidade eu tenho meu site, é www.ayrtoncarline.com.br, pode mandar diretamente para lá, ou se quiser entrar diretamente no meu e-mail pessoal, digamos assim, tem alguns empresariais, vou dar o meu pessoal, é ayrtonmc@terra.com.br. E também, se permitido, deixo até meu celular, não tem problema nenhum. 011 99830 9988. Ok. Será um prazer. Ayrton, o prazer foi todo meu recebê-lo aqui no programa novamente. Foi um bate-papo muito bacana, muito gostoso. Uma última mensagem para os meus internautas, por favor. Entendam que o processo de mudança é natural. Você aí que está do outro lado está passando ou vai passar rapidamente dentro das organizações, dentro da sua vida pessoal, por um processo de mudanças. Tente seguir um pouquinho disso que eu falei, porque isso vale para o aspecto pessoal. Avançar o mais rápido possível, priorizar naquilo que é mais importante e fazer as comunicações corretas. Se você seguir essas 3 pequenas estratégias, seguir um pouquinho isso que eu estou te falando, eu tenho certeza que você vai processo de uma maneira muito mais tranquila, muito mais natural, e vai chegar a atingir a produtividade na sua vida pessoal, na sua vida profissional, da forma mais tranquila possível. Ok. Ayrton, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer contar com você aqui no programa hoje. E, meus queridos amigos, para comunicar também que a ABIME Brasil, a Associação Brasileira de Jornalistas da Internet, vai estar fazendo o seu encontro na cidade de Bonito, de 19 a 22 de novembro. Nós já estamos preparando malas, porque a cobertura especial exclusiva do evento, na área de TV, será do programa Caminhos de Sucesso. Sucesso a todos vocês, colegas jornalistas da área de internet. Muito obrigado pelo convite, prontamente aceito por nós. E sábado que vem espero vocês novamente aqui na Clique TV para mais um Caminhos de Sucesso. A gente se vê até lá. Muito obrigado pela audiência.